noite, amém? Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos todos orar pelo homem de Deus que vai ser usado por Deus para trazer a nós uma palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor. Primeiramente, Senhor, te agradeço, meu Pai, porque é notório, Senhor, a tua presença neste lugar, Paizinho querido. Senhor, está aqui, Senhor, o teu servo, meu Pai, que te buscou, Senhor, que procurou, Senhor, se aprofundar na tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, falar conosco nesta noite, Senhor, através dele, Paizinho amado. Usa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, e que nós, Senhor, possamos ficar atentos, Senhor, para a tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, gratidão a Deus pela oportunidade da primeira vez estar aqui, para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos, Deus abençoe. Gratidão pela confiabilidade a todos os obreiros aqui presentes. Louvado seja Deus pela vida do Tiago. Tiago é um jovem cheio do fogo, né? Ele e sua esposa, que é bênção do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do cameraman. Oh glória, Erickson Silva. Oh glória. Deus abençoe de uma forma especial. Amém, queridos. Gratidão a Deus. Minha esposa não pôde me acompanhar. Sou casado, bem casado e feliz. Pai de 2 filhos, um de 12 e o outro de 7. Não pôde me acompanhar desta vez, mas Jesus veio. Amém, irmãos. Glória a Deus. Para nós estarmos hoje aqui, eu me entupi de remédio, irmão, o dia todinho. Falei ainda com o Tiago, eu tô só a graça. Se conseguir colocar aí para outra terça-feira, mas já estava muito em cima da hora. Agora há pouco eu estava com febre, tô cheio de pirona aqui, multigripe, chá e um monte de coisa, irmãos. A garganta inflamou e passei o dia só Jesus. Estou aqui pela palavra, por Deus e por respeito à sua pessoa, tá? Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no tema que me foi passado. Oh, glória. Vou devagarinho aqui, acho que não dá para forçar muito não, mas dá certo. Amém? Oh, glória. Glória a Deus. A igreja é bonita, viu, irmão? Tá de parabéns. Tá linda. Glória a Jesus. Ezequiel, capítulo de número 2, irmãos. Glória. Ezequiel, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Oh, glória. Hoje é o 6º dia, é isso, Thiago? Hoje é o 6º dia. Penúltimo dia. Quem está aqui desde o primeiro dia da campanha, diga amém, irmãos. Oh, glória. Vai dar certo, irmão. Oh, glória. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, o verso de número 1. Podemos ler. Quem encontrou o texto, diga eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga misericórdia, eu quero ir também. Oh, glória. Então podemos ler Ezequiel, capítulo de número 2, o verso de número 1 diz assim: E ele me disse, filho do homem, ponte sobre os teus pés e eu falarei contigo. Podeis sentar. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Meus queridos, está com 21 anos que eu prego. 21 anos que eu estou entre Calcaia, Fortaleza e algumas cidadezinhas aqui do interior, pregoando, declarando a bondade de Deus. E por respeito ao altar e respeito a todas as pessoas que aqui estão, eu queria pedir para você se desligar do Instagram, WhatsApp, Facebook. Depois você vê
e escute o que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Porque Deus, Ele não fala a orelhas, Deus fala a ouvidos. Porque está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. É bem do conhecimento da amada igreja que, para nós termos uma melhor compreensão do texto que nós lemos nesta noite, bem verdade é que para nós termos uma compreensão mais eficaz, é necessário nós entendermos o contexto do mesmo, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E eu quero lhe convidar a retroceder um pouquinho na história, até nós chegarmos o capítulo de número 2 de Ezequiel e o verso de número 1. Observe-me, por gentileza. Todos nós passamos por grandes dificuldades e algumas provações que muitas das vezes nós mesmos não entendemos o porquê, para quê, por qual motivo, razão ou circunstância Deus nos permite passarmos por algumas dificuldades e alguns desertos. Porém, como nós estamos alicerçados na palavra, nós se alegramos porque tomamos posse do que Paulo vai declarar dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós nos alegramos porque a Bíblia nos declara, o Salomão vai dizer no capítulo 3 de Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Nós nos alegramos porque temos a compreensão que ainda que a terra se ensoberbeça, o mar se enfureça, Deus está no controle de todas as coisas. Por nós termos a compreensão da Bíblia Sagrada, daquilo que relata e traz ao nosso coração, nós sossegamos em meio à tempestade, porque acreditamos que Jesus, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo de número 8, no verso 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não mudou. Nós nos alegramos quando a expressão de Isaías dizendo: ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, o Senhor todavia não esquecerá dele. Nós nos alegramos porque em Mateus capítulo de número 28, o penúltimo versículo, as expressões de Jesus foi que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nos alegramos, oh glória, porque o salmista nos declara dizendo: e Ele quebra o laço, corta a lança, queima os carros do diabo no fogo e grita no alto e bom som dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós nos conformamos com uma palavra, e a Bíblia Sagrada nós precisamos entender que é um livro espiritual. A Bíblia não é um jornal, a Bíblia não é uma revista. Observe que se você ler qualquer outro livro não dá sono, mas se você pegar na Bíblia sem uma empolgação, sem um propósito, no máximo que você lê é um capítulo, você sente sono. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual. A palavra do Senhor nos declara, oh glória a Jesus, que Cristo, a Bíblia é Cristo revelado para a minha vida e para a sua vida. E é bem do conhecimento dos meus irmãos que é verdade que o diabo ele conhece a Bíblia do livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 22 do livro de Apocalipse. Mas nós nos alegramos porque ainda que o diabo conheça a letra, ele não tem a revelação do Espírito que está por trás da letra, porque a revelação não é dada a ele, a revelação é dada à igreja. Por quê? Porque na igreja habita, mora o Espírito Santo do Senhor. Bem verdade é que se nós trouxermos 10 pregadores e pregoarmos no mesmo texto, bem verdade é que cada um vai se expressar de uma forma diferente, porque Deus vai revelar de uma forma diferente, mas todavia Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós paramos para observar
e entendermos o contexto bíblico do livro do profeta Ezequiel e a expressão dita no capítulo 2, a partir do verso 1, dizendo: Filho do homem, põe-te em pé, e eu, o Senhor, falarei contigo. É necessário nós retrocedermos na história do povo judeu, descendente do quarto filho de Jacó, Judá. A Bíblia vai nos declarar, oh glória, quando Deus dá os estatutos, os mandamentos, os princípios por meio de Moisés ao seu povo, no livro do Êxodo, nós encontramos que Deus, de uma forma muito categórica, de uma forma muito clara, Deus vai declarar dizendo: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele prestará culto, louvor e adoração. Por quê? Porque o pecado de idolatria é como o pecado de feitiçaria diante de Deus. Bem, o povo sai do Egito em busca da terra da promessa. Deus vai fazer prodígios e milagres, mas eu entendo que aquilo que Deus falou na antiga aliança, Ele continua com a mesma palavra, porque Ele é um Deus imutável. Por gentileza, observe-me por gentileza. Quando nós folheamos e retrocedemos um pouquinho na história do povo hebreu, nós chegamos à compreensão. E qual é a compreensão? Que estatutos e princípios são eternos. Todas as vezes que o homem, ele viola os princípios e estatutos de Deus, por causa da violação do princípio da palavra, por causa do rompimento, do quebrar da palavra do Senhor, ele é quebrado no decorrer dos seus dias. Por quê? Porque Deus, está escrito assim: e eu sou o Senhor que velo pela minha palavra. Observe-me por gentileza. Deus está olhando para Jerusalém, o povo de Judá. Qual era a ordem? Quando nós paramos para observar no livro do Levítico, capítulo de número 6, é um texto muito conhecido, pastor da igreja, porque está escrito desta forma: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Observe que a expressão de Deus dada à casa dos sacerdotes, a casa de Arão, por meio de Moisés, foi: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a ordem é: não pode se apagar, porque enquanto o fogo estiver no altar aceso, representa a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Porém, se o fogo se apagasse, a terra estaria transmitindo um recado aos céus. A terra estava dizendo: Senhor, a tua presença já não é mais bem-vinda no nosso meio. Olha para cá, por volta do ano 605, Deus vai olhar para Jerusalém. O que Deus espera de Jerusalém? O que Deus espera de Jerusalém, oh glória, é o que Ele esperou dos outros povos passados, que o povo venha estar dentro da visão. E qual é a visão? Adora somente a Deus e deixa que Ele cuida do resto. Mas o povo se afastou. Diga comigo: o povo se afastou. Oh glória. O povo rompe com o princípio, e nas ruas de Jerusalém, as jovens já não adoravam a Deus, os mancebos já não glorificavam a Deus. Deus vai olhar para a classe dos sacerdotes, e quando Deus olha para a classe dos sacerdotes, que era responsável para remover a cinza de uma forma muito cuidadosa, eles removiam a cinza, soprava-se na brasa, mas o fogo não poderia se apagar. Deus vai olhar para a classe dos sacerdotes, só existe cinza, a brasa já está apagada. Por quê? Porque os sacerdotes se contaminaram no meio da viagem. Qual era a responsabilidade do sacerdote? A responsabilidade do sumo sacerdote era entrar no templo uma vez ao ano e em sacrifício se apresentar a Deus. A responsabilidade dos sacerdotes era ouvir a lamúria do povo, passar para o sumo sacerdote e ser declarado aos céus. Quando Deus olha, já
não existe mais sacerdote na brecha, já não existe mais homens adorando e glorificando a Deus e apresentando o rebanho diante do Senhor. Deus vai olhar para a classe dos profetas. Quando Deus olha para a classe dos profetas, Deus vai levantar, olhar e vai ver que os profetas de fato e verdade já não profetizavam segundo a voz do Senhor, eles profetizavam segundo o que eles queriam, eles massageavam o ego, alegravam os sentimentos dos homens, mas ao mesmo tempo mandava sua alma para o inferno. Deus está olhando para a terra, o sacerdote falhou, a classe dos profetas falhou, aí Deus vai olhar para um povoado 15 quilômetros de Jerusalém por nome de Natote. Quando Deus olha para este povoado, Deus vai encontrar Jeremias, e no capítulo de número 1 de Jeremias, nós vamos encontrar Deus dizendo: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, e as nações eu te dou por profeta. Jeremias tinha aproximadamente 20 anos de idade. Todo jovem judeu, até os 20 anos de idade, ele precisaria casar. Enquanto ele não casa, como Jeremias ainda não era casado, ele aproveita o gancho para dizer, ele faz uma leitura, Tiago, do ambiente. O cenário é de um declínio espiritual, de uma frieza muito grande. O povo não tem mais glória a Deus, o povo não tem mais aleluia, o povo não tem mais um cordeiro, o povo não tem mais uma oferta, não tem mais libação, não tem mais o fruto da terra, não tem mais o líquido da oferta de libação, que é a parte líquida da oferta. Deus vai olhar para os rebanhos, não tem mais cordeiro sendo preparado no altar. Aí Deus vai olhar para Jeremias, no capítulo de número 1, dizendo: Jeremias, eu, o Senhor, te levanto. Jeremias aproveitou o gancho, porque não passava de uma criança. Ele vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança, eu dou um passozinho atrás, porque esse negócio não dá para mim. Aí Deus vai bradar para ele: diga, não digas que não passa de uma criança. Por quê? Porque tudo quanto eu te mandar falar, tu há de falar, e aonde eu te enviar, tu irás. Por quê? Aleluia. Aí no mesmo contexto, do capítulo 1, Deus, Jeremias questionando com Deus, Deus vai dizer: mas Jeremias, não temas, porque pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou o teu Deus para te livrar. Faz a minha obra, Jeremias. Por quê? Porque eu te levanto, olha só, eu te levanto como cidade fortificada, eu te levanto como muro de bronze, eu te levanto como coluna de ferro. O que é uma cidade fortificada? O que é um muro de bronze? O que é uma coluna de ferro? É Deus dizendo para Jeremias: cidade fortificada é uma cidade que ninguém toca, que ninguém chacoalha. É Deus dizendo para Jeremias: você é uma coluna. Oh, glória, eu estou sentindo ele aqui, irmão. É Deus olhando para Jeremias e dizendo: eu te levanto como uma coluna de ferro. Pastor, o que é uma coluna de ferro? Coluna de ferro é alguém que vai bater, pode bater de frente, mas não resiste, é ferro, não quebra, não amassa, não empena, não torta. Porque Deus está dizendo que quem levanta a coluna sou eu. Aí Deus vai dizer: eu te levanto como um muro de bronze. O que é um muro de bronze? Um muro de bronze à noite ninguém vê, mas quando o sol se levanta, ninguém dá para aguentar olhar para ele, porque é irresistível. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, oh glória, eu estou sentindo ele aqui, viu, irmão? Deus estava dizendo: Jeremias, eu sou o Senhor. Quando Jeremias entende, pastor, que Deus é o Senhor, Tiago, aí ele vai declarar: quem é o homem, ou quem é o vaso para questionar com o oleiro? Porventura, oh glória, porventura não se tornará caco no meio dos cacos? Jeremias, em outras palavras, está entendendo? É melhor obedecer do que sacrificar. Manda quem está em cima, obedece quem está em juízo. Manda lá de cima, aqui embaixo, a lei para a terra é obedecer. Aí Jeremias vai se levantar para profetizar. Quando Jeremias está profetizando, de quem é a casa que Jeremias vem de uma casa de sacerdote. Jeremias vai profetizar e dizer: coloca a casa em ordem. É bom é voltar-se para o Senhor, mas dizer a verdade para quem quer viver nos egos das emoções da mentira é complicado, irmão. Querer tirar alguém do lamaçal quando já se acostumou com o ambiente, porque tem um ditado, um provérbio nosso nordestino que diz: tem gente que se acostuma com tudo, irmão. O pior que tem gente que se acostuma com tudo que não presta. Tirar alguém do ambiente de miséria, de pobre, de tristeza, de dor, mas quando o seu coração já está lá é complicado. A Jeremias vai profetizar: a sua casa tenta matar.
No capítulo de número 1, Deus escolhe. No capítulo de número 20, nós encontramos um homem por nome Passu. Pega Jeremias, coloca no tronco e desce a lenha. É muita peia, irmãos. Ô glória, você está aí, irmão? Jeremias no capítulo de número 20, irmãos. Está todo arrebentado, está quebrado, está machucado. Mas ele sai dizendo: Senhor, tu me iludiu. Por que ele está dizendo que o Senhor iludiu ele, pastor? Porque no capítulo 1 Deus disse que era com ele, só que ele não entendeu. Deus disse que era com ele, de fato Deus era com ele, mas Deus não disse que ele estava isento da perseguição. Você está aí? Oh glória a Jesus. Não está isento do sofrimento, não está isento da luta, da dor. Aí quando ele entende isso, ele vai dizer: quando eu pensei em parar, em desistir, isso veio no meu coração, está cravado nos meus ossos. Eu não posso parar, selado no meu coração como fogo ardente. Eu tenho que continuar. O que Jeremias está dizendo? A caminhada está difícil, está doendo, estou apanhando mais do que pandeiro, está complicado. Mas se foi Deus que me chamou, é melhor ficar na presença dele apanhando. É melhor sofrer por causa da obra. É melhor por ser verdadeiro do que ser falso. Afinal de contas, Deus não tem relacionamento com gente mentirosa. Deus não se relaciona com gente que mente. Deus não se agrada, melhor, Deus não se agrada em se relacionar com mentiroso. Por quê? Porque não, levante a mão, ô glória. Os irmãos lá atrás estão ouvindo, irmão? Estão ouvindo aí? Estão dando para ouvir? Levante a mão aqui, querido, ô glória. Aleluia, levante a mão, segura aqui em cima, oh glória. Palavras no altar direcionada na unção de Deus é decreto, oh glória. Preste atenção, porque na visão de Deus, ou você é santo, ou você é profano, ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso, ou você tem caráter, ou você não tem, ou você serve, ou você não serve, ou você é joio, ou você é trigo, ou você é do arraial dos filisteus, ou você é Israel de Deus, ou você é igreja. Quem é igreja aí, querido? Oh glória. Agora tô dando troco. Ai, ô glória, parece que o glória está se acabando, pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sou coach, eu sou pastor, irmãos. Ô glória, sou assembleiano roxo. Ei, eu não sou coach para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer que vai tudo bem. Se você tem uma vida desmantelada, de desgraça, de derrota lá fora, ei, eu não sei passar a mão, tenho que dizer a verdade. Pastor, se não voltar, Deus sabe. Mas eu estou aqui para declarar a verdade. Ou você pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, irmão. Ô glória. Ô glória. Dá uma chacoalhada santa assim, talvez você esteja com vontade de... Aproveita que você está com vontade de dizer, diz logo, diz: se converta. Ô glória, diga para ele aí: ou você é ovelha, ou você é cobra cascavel no meio da ramagem. Ô glória a Jesus. Ou você é ovelha, ou você é lobo. Não adianta ter pele de lobo e coração de ovelha, rapaz. Deus se conhece. Deus estava dizendo para Jeremias: diga para esse povo se arrepender e profetizar. A chave de carro de apartamento é bom demais, irmão. Mas deixa eu dizer para você, até com 21 anos que eu prego, Deus nunca me mostrou chave de carro, nunca me apresentou chave de apartamento. O que Deus me direciona é a palavra. Se você gosta da palavra, então coma muito. Se não goste, fica calado e aguenta até o termo do culto, para não faltar com respeito no altar. Oh glória, você está aí, irmãos? Oh glória a Jesus. Jeremias está se levantando para profetizar. E qual é a profecia? A profecia não é vai dar tudo certo, não. A profecia é tempo de retroceder para mim, diz o Senhor. Oh glória, é tempo de se arrepender. Qual é o teor da mensagem? Lembra de Joel: rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Santificai-vos na presença do Senhor, para que recebais o livramento. Por quê? Porque se não tiver santidade, se não tiver arrependimento, Deus não fará. Tem alguém aí, irmão? Ou glória já acabou. A palavra, quando é palavra, ela corta aqui e corta ali. A gente dá glória a Deus aqui, você responde aí. Ô glória!
Jeremias está levantando e dizendo: é tempo de colocar a casa em ordem. Só que o templo de Salomão estava de pé. Aí os sacerdotes desviados, porque tem sacerdote desviado, como tem profeta desviado, como tem cantor desviado, como tem tangedor de instrumento desviado. Oh glória, o templo está de pé. O templo está de pé. Se o templo está de pé, então nada vai acontecer. A segurança deles estava no templo. Só que eles esqueceram que o segredo não era o templo, mas era o dono do templo. Porque, pastor, tem gente que se apresenta no templo, tem gente que quer vir para o culto bonitinho, até da paz do Senhor, mas só Deus sabe a miséria que você é dentro de casa. Só Deus sabe as vezes que você responde pai. Só Deus sabe o que a tua mãe passa. Só Deus sabe o que a tua família passa contigo. Oh glória, aleluia. Aí Deus vai levantar Jeremias, Jeremias vai profetizar. O povo quer conserto, diga comigo, quer não. Se não quer conserto, então quer chibata. Oh glória. Aí Deus disse: Jeremias, pega o utensílio, um cinto de linho. Oh, coisa tremenda, viu? Isso aqui é forte, viu, irmão? Pega um cinto de linho. Porque pega um cinto de linho, vai ao rio, enterra ele lá. Jeremias pega o cinto, enterra lá. Aí quando Jeremias está enterrando o cinto, o Senhor está dizendo 70 dias. É o tempo que o cinto vai passar. Com 70 dias Jeremias vai lá. Jeremias desenterra o cinto. Como é que está o cinto? Oh glória. O cinto é uma das orlas do sacerdote. O cinto de linho branco representa a santidade. Aleluia, mas o cinto foi enterrado, agora está manchado, sujo, feio, fedendo, podre. 70 dias enterrado na lama, meu irmão, junto do rio. Oh glória. Jeremias, quando tira o cinto, o Senhor diz assim: assim é Judá na minha presença. Oh glória. Um dia esteve, mas hoje já não está mais. Oh glória. 70 dias, 70 anos que o povo vai passar na Babilônia. Aí Jeremias vai profetizar: vocês precisam se arrepender, senão Deus trará juízo. Não quiseram. Nabucodonosor em 3 levas, no ano 605, começa a entrar dentro de Jerusalém. Começa a levar só a nata, só os ricos, só os poderosos. A última leva, e na última vez que ele entrou em Jerusalém, deixou só a ralé, só os pobres. Demarré, marré, marré. Oh glória, Jeremias. Oh glória a Jesus. O povo vai para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, Deus está dizendo: oh glória. Eu estou dentro do contexto, viu? Oh glória a Jesus. Quando o povo chega na Babilônia, Deus está dizendo: diga para esse povo que é para plantar, que é para colher, porque é casar e se dar em casamento. Por quê? Porque é 70 anos. Aguenta uma prova de 70 anos? 70 anos, irmãos. Para quem entrou com 50 não tem mais vida para voltar. Oh glória. Os idosos que entraram, eles não voltam mais. Passou-se 70 anos. Aí no Salmo 137, isso aqui é forte demais, oh, glória. No Salmo 137, Eric vai dizer o seguinte: junto ao rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, lembrando dos salgueiros que ficou lá pendurado as nossas harpas. Por quê? Porque o povo que aqui está pede para nós adorarmos a Deus. Mas como adorar a Deus em uma terra estranha? Peraí. Eu posso plantar, eu posso colher, eu posso casar. Eu tenho uma certa liberdade. Mas entenda, mesmo com toda essa liberdade, Babilônia, diga comigo, Babilônia. Não senta aí não, irmão, senta aí não. Diga comigo, Babilônia representa o mundo, representa os prazeres carnais, representa a adoração a outros deuses. Então, embora tendo tudo para crescer, para construir e multiplicar o rico lá, mesmo assim no Salmo 37 ele está dizendo: junto ao rio da Babilônia nós nos sentamos. Oh glória. Por quê? Por que que eles estão chorando se eles têm tudo? Eles têm quase tudo, irmão. Tem tudo de bens materiais, mas não tem a bênção espiritual. Oh glória, não adianta ter tudo nesta terra se não tiver mais a presença do Senhor. Oh glória. Aí eles estão dizendo: Senhor, aqui nós estamos chorando. Aí nós vamos encontrar o salmista, oh glória, já compondo, eles voltando para Jerusalém. Oh glória a Jesus. Salmo de número 24: levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Que é uma tipologia escatológica para a vida de Jesus. Levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória?
glória, o Senhor dos exércitos é Davi trazido a arca, oh glória, que já era uma representação, oh glória, já era uma representação de um retorno, que fala de dois retornos, o retorno dos judeus e o retorno da igreja para Jesus. Olha para cá, aí nós encontramos ele dizendo, olha aí, Deus vai lá, pega Ciro, no capítulo 45, Deus vai dizer assim, Ciro, servo meu Deus. E quem é Ciro? Ciro é o ímpio, mas Deus está dizendo, meu pastor, oh glória, sou eu que te tomo pela mão direita, vou adiante de ti, vou abater os portões de bronze, os cadeados de ferro, eu vou dar livramento, eu vou te usar, por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quiser. Quando Deus quer mexer na terra, Ele mexe, Tiago, glória. Quando Deus quer salvar, Ele salva, santo. Quando Deus quer saculejar a terra, Ele saculeja, aleluia, aleluia, Jesus. Só que dentro da Babilônia, quando você vai estudar o espaço geográfico da Babilônia, Jeremias ele vai olhar, porque Jeremias não vai para o cativeiro. Jeremias ele vai olhar para as muralhas da grande Babilônia. Ele vai declarar, é uma glória sobre toda a terra, porque ninguém entra aí, irmãos. É muralha resistente, não tem como entrar lá. Só que quando Deus quer fazer, diga comigo, quando Deus quer fazer, Ele dá estratégia. Você está aqui, irmão? Oh glória a Jesus. Oh glória. Levante a mão, Deus vai te dar estratégia. Deus já está te dando estratégia nesta noite para você bater o inimigo diante da tua face, oh glória. Deus já está te dando estratégia nesta noite, dizendo, o diabo não vai prevalecer de pé nesta guerra. Quem não acredita, levanta a mão, levante. Eu quero, tem glória para Jesus no altar, tem glória para Jesus no meio da igreja, tem. Eu estou profetizando, Deus tem suas estratégias. Só que quando você estuda, Babilônia tinha um rio que passava por baixo das muralhas, irmãos. Oh glória, diga comigo, o rio secou, oh glória. Só que quando o rio seca, se torna uma porta aberta. E numa noite Ciro, irmãos, oh glória, Ciro entra dentro da grande Babilônia, liberta todo mundo, oh glória. Oh Deus tremendo, oh glória. Mas não tem porta, mas Deus faz porta, abre-se porta onde? Você não está aqui não, você está aqui. Levante a mão, levante. Deus abre porta de escape. Deus é Deus que há. Oh glória, eu estou sentindo o grandão da Galileia aqui. Deus abre porta onde não tem porta. Oh glória. Ciro entra, tira o povo cativo e agora dá a oportunidade deles voltar para Jerusalém. Aí eles vão gritar, como o Senhor resgatou Sião, oh glória. Ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso. Oh glória, diga para a pessoa que está do teu lado, diga, essa prova não é para a morte. Diga, essa prova é para a vida. Oh glória. Diga, você entrou nessa prova, mas você não vai ficar nela, porque o Deus que permitiu você entrar é o mesmo Deus que vai te arrancar dela. Você crê nisso, irmãos? Oh glória. Só que dentro da Babilônia, enquanto eles estão lá, o povo está triste. Aí Deus vai levantar Ezequiel. Aí no capítulo de número 1, vou correr, cadê meu tempo, meu Deus do céu? No capítulo de número 1, nós vamos entender Deus chamando Ezequiel. Oh glória. Ora, sucedeu que no 30º ano, no 4º dia do mês, enquanto eu estava junto dos cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 30º ano, é o 30º ano, é o dia do aniversário de Ezequiel, que ele está fazendo 30 anos lá. Então quando ele é levado para a Babilônia, ele tem 25 anos de idade, então a primeira unção sacerdotal ele já teria que receber. Só que por causa do cativeiro, essa unção foi impedida, e ele está na Babilônia com 30 anos, era a oficialização do sacerdote. Oh glória. Só que Deus não esquece dos seus. Oh glória a Jesus. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga, Deus não esqueceu de você. Deus está tratando contigo. Oh glória. Ezequiel está atribulado, mas o Senhor está dizendo, no 30º ano é o dia do meu aniversário, os céus se abriram e eu tive visão de Deus.
Aí no capítulo de número 2, no verso 1, ele está ouvindo Deus dizer assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Por que pôr em pé aí que eu falarei contigo? Porque dentro de uma escola sacerdotal, todos aqueles alunos que iriam ser aprovados para o ofício sacerdotal, eles ficariam sentados no chão. Quando o sumo sacerdote gritava dizendo: fica-te em pé, ele já estava dizendo: você está recebendo o canudo, você está aprovado. Quando no capítulo 2 Deus diz para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo, é Deus dizendo: você não está em Jerusalém, você está na Babilônia, mas mesmo na Babilônia eu tenho o controle da tua vida na palma da minha mão. Você será útil para o ministério, você será útil para a minha obra nesta terra. Eu vou te levantar como boca profética para este povo. E qual é a visão? 37 de Ezequiel está dizendo: e o povo está morto, mas o profeta tem uma palavra é suficiente. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar, para transformar, para restaurar, para edificar e te dar direção. Quem recebe esta palavra nesta noite? Oh glória! Tem uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Primeiro, para Deus fazer, você não precisa da terra, você precisa acreditar nos céus. Oh glória! Segundo, a circunstância que dói, que machuca, mas o Senhor não te reprova no meio da provação. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nesse dia de hoje, mas eu quero dizer para você: Deus está tratando. Ainda há esperança. Oh glória, ainda há esperança para você. Eu venho como profeta da parte de Deus te dizer: ainda há esperança para você, para sua casa, para sua família. Deus não perdeu o controle. O que você precisa é entender que você precisa estar no altar. Você precisa ter compromisso com o altar, ter compromisso com a palavra, viver a palavra, e o resto deixa que Deus faz o resto. Oh glória! O problema é que nós estamos vivendo uma geração de ensine hoje. Eu quero tudo pronto. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência para esperar. Só que você precisa entender que quando você entra dentro dos processos de Deus, oh glória, você precisa ter paciência, porque esta paciência ela vai produzir frutos maravilhosos para a tua vida. Há momentos da nossa vida que parece que tudo acabou, mas quando você entender que Deus é tua prioridade, os céus irá trabalhar ao teu respeito. Oh glória! Estamos vivendo dias, oh glória, não deram ouvido à voz de Jeremias. A mesma maneira está acontecendo hoje, do mesmo jeito. Não estão mais dando ouvido à voz dos profetas, não querem mais ouvir pastor, não querem mais orar, não querem mais ler Bíblia. Oh glória a Jesus! Está dizendo: vai tudo bem uma ova. Não vai nada bem, porque se a tua vida espiritual não estiver bem, nada vai bem. Se você não estiver bem com Deus, nada vai bem. Se a tua casa não estiver bem, nada vai bem. E o que Deus está dizendo para você é tempo de ajuste. Ou você é, ou você não é. Escute o que eu vou lhe dizer. A agenda 2030, ela vem para apertar o cinturão, meu filho. Oh glória! A agenda 2030 tem muitas coisas pesadas aí. Já tem gente assombrado dizendo: nós já estamos aonde? Nós já estamos na grande tribulação. Não, aqui é só o princípio das dores. Oh glória! Tem muita coisa pesada vindo aí. A natureza está se rebelando contra o autor e criador. Então você prepara os lombos, porque nessa agenda de 2030 a foice de Jeová vai descer na terra. Ou você é trigo ou você é joio. Se você for trigo, vai produzir. Se você for trigo, você vai crescer. Mas se você for joio, te prepare, porque o lago já está preparado, o fogo já está aceso. Não dá mais tempo, querido, de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de brincar de ninar. Acabou. É tempo de nós nos convertermos. É tempo de nós voltarmos ao Calvário. É tempo de nós voltarmos à mensagem da cruz. Cristo tem que estar no centro da nossa vida. A mensagem cristocêntrica precisa ser pregada no altar. Doa quem doer, chore quem chorar, mas a palavra não pode ser modificada.
Mas se eu pregar, o povo vai embora, que vá. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas se eu pregar, não, mas não dá certo, eu vou embora para outra igreja. Vai. Te apresento Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Quem sai da casa pode levar tudo, mas se não levar a bênção, não leva nada. Oh, glória. O filho pródigo levou tudo, mas o pai não o abençoou. Por quê? Porque o que enriquece, o que prospera, a Bíblia diz, é a bênção do Senhor. Sabe por que tem muita gente quebrada? Sabe por que tem muita gente desviada? Sabe por que tem um bocado de gente dentro da igreja, brutos, ignorantes? Porque não ama a palavra. Porque se a prioridade fosse a palavra, você não ficaria com o beijo birrudo. Não. Porque quando a palavra vem da parte de Deus, ela confronta, ela rasga, ela lhe quebra, ela lhe mói, mas põe você na brecha de novo. Não, pastor, mas é porque assim não. É época, querido, da internet. Estava falando com um cidadão agora esses dias, um amigo. E ele falando da probabilidade que nas internet estão dizendo que não existe uma possibilidade da internet cair e voltar só com 6 meses. Pastor, o senhor sabe o que é que vai acontecer sem a internet? Primeiro, o número de pessoas que vão morrer presta atenção, é superior ao que morreram na Covid-19. Nós temos uma geração doente. Nós temos uma geração que viciada. Irmãos, tem um celular, tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, errado, não é errado. O errado é você deixar isso aqui dominar a sua mente, porque tudo que domina a sua mente domina a sua vida. Oh, glória. Fui pregar num culto de mocidade esse dia, nunca vi, não deram mais glória não, irmão. Oh, glória. Perguntei qual era a prioridade. A primeira coisa de manhã é o WhatsApp. Segundo, Instagram. Terceiro, volta pelo Facebook. Vai pro WhatsApp, vai pro grupo da encrenca, da briga da família. Volta pra lá, briga um pouquinho, passa pra outro grupo. Passa o dia todo de cadê a palavra? Vai dormir na hora, já vê de novo, vai dormir de madrugada, com os olhos diante da tela. Deixa eu te perguntar, o que Deus te deu mais de precioso? O que Deus deu pra nação de Israel de mais precioso foi a palavra. Quando se despreza a palavra, se despreza o dom da palavra. E quando se despreza o dom da palavra, se prepara, porque Deus com ele não se zomba. O dele não se zomba. Geração doente, infrutífera, meninos, palhaços, animadores de circo. A igreja está se tornando circo. Muitos ministrantes se tornando palhaço para massagear o ego de crente sem vergonha, que não quer nada com Deus, que não tem caráter, que quer viver no pecado. Ei, quem passa a mão na cabeça de lobo será sangrado no dia da manhã. Não adianta sangrar as ovelhas por causa de lobo. Oh, glória. Quer ouvir? Não quiser, então Deus trará juízo. Não, mas Jesus é o Jesusinho da graça. Não, Jesusinho é bonzinho, nada acontece. Cuidado que Ananias e Safira morreram no altar. Não foi no Antigo Testamento, foi no Novo. Oh, glória. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Oh, glória. O altar é santo, esse lugar é santo. Fui pregar na igreja de jovem, um monte de jovem com o celular na mão, eu dei logo um grito. Oh, glória, ou fica eu ou fica eles. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Não, tem que olhar aqui. Direto, você está doente, irmãos. Que adoração fajuta, mentirosa. Deixa disso. Que homem de Deus, que mulher de Deus, que jovem de Deus é você, que não consegue tirar 2 horas para adorar a Deus, já que o dia todo dia no WhatsApp, Facebook, Instagram, nas redes sociais. Oh, glória. A internet está matando muita gente, irmão. Se houver um apagão, se houver o cortar da internet, pode ter certeza que o que tem de menino que vai morrer depressivo, vão colocar corda no pescoço, vão morrer.
porque não suporta, sabe por quê? Porque uma geração Nutella, não tem palavra. E eu conversando com esse moço, eu disse: rapaz, se eu é pagão, eu volto lá pro meu interior. Nasci, me criei no meio do carvão, no meio da cinza. Estou aqui, nunca fui pra delegacia por ter feito algo errado. Paizinho era bruto, era. A mãezinha, a chinela parecia que era um drone. Onde eu entrava, ela entrava também. Mas souberam me criar. Fui doutrinado na palavra, com caldo de mocotó. Sabe por quê que eu estou de pé? Porque ainda restou a palavra de Deus na minha vida. O que sustenta ainda é a palavra. Oh, glória. Ezequiel, tu vai profetizar, estão mortos. Esse pulmão está queimando já. Ezequiel, tu vai profetizar. Oh, glória. É Deus dizendo quantas vezes Deus disse que quer te usar. O que você tem vivido e vivenciado esses dias na presença do Senhor. Oh, glória. Eu quero ver a glória. Quem quer ver a glória, diga amém. Então traga o sacrifício. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem ter um profeta na brecha para profetizar. Oh, glória. Quer transformação? Deus vai colocar a nação de Judá, que no vale de ossos secos de Ezequiel 37 estava morta. Ali a nação de Judá morta espiritualmente. Mas ele disse: mas eu profetizei. Oh, glória. Porque você não precisa muito, você precisa ter que ter uma palavra. Oh, glória. Se você tiver uma palavra é suficiente. Quem carrega uma palavra de Deus aqui, irmão? Oh, glória. Oh, glória, Jesus. Era uma geração que deixou de adorar a Deus para adorar a Baal. Nós temos uma geração que está deixando de adorar a Deus para adorar WhatsApp, Facebook, Instagram e o escambau do Judas. Oh, glória. E dizendo: abre mão dos meus sonhos, abre mão da mentiroso. Você não abre mão nem do seu sono domingo de manhã para vir para a consagração. Você não abre mão nem de 5, só chega no culto atrasado. Tá gente que está adorando. Ei, santo, Deus não recebe culto quebrado. Estão querendo profanar o altar, mas eu, debaixo da unção de Deus, eu quero dizer: oh, glória, Deus é misericordioso, terá misericórdia dos pastores da igreja, mas o cinto de Jeová vai passar na terra, a espada vai passar no altar, só vai ficar quem de fato é de verdade. Oh, glória. Judá pagou o preço porque não quis obedecer. Qual é o bairro que tem mais igreja em Calcaia? Não, o metropolitano não tem quem ganhe, não. Oh, glória. Mão, nasci na fé há 21 anos atrás aqui, no Tempo Central. O pastor Demar era meu cunhado, morava com ele 21 anos atrás. 21 anos atrás aqui só tinha 3 coisas: muriçoca, buraco e lama. Só tinha isso. Cresceu, mas quando você olha, toda esquina tem uma igreja. Mas qual é o bairro que tem mais mortandade hoje aqui dentro de Calcaia? Um dos bairros que tem mais mortandade, segundo as estatísticas, é metropolitano. Por quê? Mas não é de crente, é de crente. Mas crente que não ora, irmãos. Oh, glória a Jesus. É tempo de nós despertarmos para um avivamento. É tempo de nós estarmos como Ezequiel na brecha. Oh, glória. É tempo de nós almejarmos. Quem ama Jesus, ele levanta a mão para o céu, dê glória. Mas dê glória. Tem gente que é tão preguiçoso que faz assim, ó. Levanta a mão para o céu e dê glória a Deus aí, meu santo. Levanta a mão, isso. Deixa eu dizer uma coisa: ama Jesus. Aí deixa eu te perguntar: quem é a tua prioridade? Acabou meu tempo? Nós precisamos rever as nossas prioridades. Eles estão pregando um Deus que não se ira, um inferno que não existe, e uns demônios e uns satanás que são bonzinhos. Tem gente andando lado a lado com o demônio. Casa já virou sinagoga do diabo. E está dizendo: não, está tudo bem, porque ainda estou indo para o templo. Não se engane. Templo não salva ninguém. Templo é lugar de adoração a Deus, reverência na presença do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado: pelo menos
Ixi, acabou, Glória, estou dizendo. Diga, pelo menos, quando vier para o culto, venha para adorar a Deus de verdade. Porque os cultos parecem mais ao calçadão da beira-mar. Dá uma vontade, é de gente direto. Parece que todo mundo da igreja está grávida, quer ir no banheiro direto. Eu andar já para lá e para cá e está dizendo, eu estou adorando a Deus. Cuidado. No dia que Arão andou de um lado para o outro dentro do templo, aí sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, meu servo, diga a Arão, teu irmão, que se ele não parar de andar dentro do Santo dos Santos, eu vou matar ele. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra e Ele é santo. Oh glória! Deixamos de ser menino e amadurecemos na presença do Senhor. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. E deixa eu dizer, na pandemia só que dava. Nunca vi tanto o 545 da harpa ser cantado nas lives, nos apartamentos, a janelinha com violão. Porque Ele vive. Vai passar. A pandemia passou. Estão fazendo pior. Oh glória. Mas cuidado, esteja no esconderijo. Se você não estiver na palavra, você não vai resistir. Se você não estiver na palavra, você não volta para casa. Ainda há esperança, irmãos. Ficamos de pé em nome de Jesus. Meu tempo acabou. Quem é cantora? Tem cantor aí? Está grávida a senhora? Canta aí. Primeiro, por que você está fazendo essa campanha? Você já prestou atenção que a maioria das pessoas começa a campanha e não termina? Por que começa a campanha na nossa igreja e as pessoas não terminam, irmão? Pastor, é a batalha espiritual. Então tem alguma coisa errada. Porque o que eu saiba, quem é vencedor é a igreja, não é o diabo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Não vive a palavra. Não obedece. Não obedece pai, não obedece mãe. Se não obedece pai e mãe, vai obedecer pastor? É tempo de nós voltarmos. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E pecador, como disse Paulo, eu sou o principal. Todo dia nós precisamos nos converter. Oh glória a Jesus. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Sabe o que é pôr-se em pé? Oh glória. Porque sentado ou deitado é posição de acomodismo. Você está muito acomodado, irmão. Aí Deus está dizendo, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Porque o que Deus tem para você não é para você ficar sentado, é para você ficar de pé, dando glória a Deus. O que Deus tem para você é responsabilidade. Quem quer unção aí, diga glória. Aí eu pergunto, para que você quer unção? Para que você quer unção? Todo mundo quer unção, para quê? Eu quero falar em línguas estrangeiras, de ser besta, rapaz. Unção é para fazer o id. Poder de Deus é para fazer todas as vezes que Deus derramou do seu Espírito. Da antiga nova aliança, foi com o propósito, a igreja ser incendiada, a obra dele, a voz dele ser ouvida em toda a terra. Então é tempo de você começar a declarar que Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Se você veio para louvar, enquanto ela louva, se você quiser vir à frente, se arrepender, se humilhar, esta é a hora. Que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar,
Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, essa pra lá e pra cá, em teu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para ver. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, Senhor. Ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus, Ele tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano